pelo destino da Polônia. Zurique. De Varsóvia a Zurique foi o trajeto que a levou do cárcere do absolutismo ao país mais livre da Europa. Dos baixios enevoados e pestilentos às alturas onde sopra o ar fresco e se divisam amplos panoramas. Zurique foi o mais importante ponto de confluência da imigração polonesa e russa. A universidade da cidade era uma escola superior para jovens revolucionários. Tratava-se, em geral, de pessoas que, apesar da sua juventude, já possuíam experiências de vida muito sérias. Haviam sido encarceradas, exiladas e arrancadas de suas famílias e da esfera social que provinham. Viviam longe da juventude estudantil burguesa, cujo objetivo de vida era um cargo, uma subsistência. Esses jovens emigrantes trabalhavam seriamente por sua especialidade, mas pensavam mais no futuro da humanidade do que no pão do futuro. Entre eles, homens e mulheres eram igualmente respeitados. Reinavam concepções livres e, ao mesmo tempo, uma moral rigorosamente ascética. Havia muita penúria de uma solidariedade natural e não sentimental. Esses estudantes não matavam o tempo em bares. Eles debatiam incansavelmente sem jamais chegar a um fim. Filosofia, darwinismo, emancipação das mulheres, Marx, Tolstói, o destino da obstinar, esse resquício do comunismo agrário russo, as perspectivas e o significado histórico do desenvolvimento capitalista na Rússia, os resultados do terror do Norodinha Volia, Bakunin e Blank, e os métodos da luta revolucionária, a desmoralização da burguesia ocidental, a queda de Bismarck e a luta vitoriosa da social-democracia alemã contra a lei de exceção, a libertação da Polônia, as teorias de Lavrov e de Chernyshevsky, e a traição de Turgenev em seu romance Pais e Filhos. Spielenhar isola milhares de questões e sempre o mesmo tema, a revolução. Pouco pão e muito chá, sótãos frios sobre a densa fumaça de tabaco, cabeças quentes, grandes gestos, empolgação e romantismo. Muitos dessa juventude definhariam nos cárceres do Tsar e nos ermos da Sibéria. Outros estavam destinados a tornar-se, depois de experimentar o êxtase das alturas da imigração suíça, elementos de sustentação do Estado em algum canto da Rússia, como industriais, advogados, médicos, professores ginasiais e redatores de jornais. Apenas poucos vivenciariam ativamente as tormentas revolucionárias com que todos sonhavam. Rosa Luxemburgo vivia na periferia dessa boêmia de refugiados. Reagia com um sorriso irônico a esses debates que não levavam a nada. Estava tomada por uma avidez pelo trabalho. Hospedou-se com a família do social-democrata alemão Lubeck, que se defendia a duras penas como escritor. Ele fomentou os conhecimentos dela sobre o movimento dos trabalhadores na Alemanha, e ela o ajudou com seu trabalho literário.
às vezes escrevendo algum artigo no lugar dele. Em pouco tempo, passou a governar o lar, um tanto desordenado, de Lübeck. Na Universidade de Zurique, Rosa Luxemburgo se matriculou primeiro em Ciências da Natureza. Era mais do que interessante, era quase uma paixão o que sentia pelo mundo das plantas e das aves. E durante toda a sua vida, esse foi o seu refúgio, quando buscava se distanciar da luta. Sua vocação, porém, era política, e em pouco tempo passou a estudar as ciências políticas. O currículo oficial da universidade não pôde lhe oferecer muita coisa. A economia política possui uma ligação demasiado estreita com os interesses de classe para ser uma ciência livre de pressupostos como outras áreas de pesquisa podem sê-lo. A economia política alemã, que teve início somente depois do florescimento da doutrina clássica, já veio ao mundo aleijada, e o temor diante das consequências sociais de conclusões científicas definitivas manteve seus corifeus sempre nas baixadas da economia vulgar. Julius Wolff defendia a cadeira de economia política em Zurique. Ele era o tipo de professor alemão que processava com incansável diligência montanhas de material individual, mas nunca deixou de ser eclético e jamais conseguiu chegar a visões e exposições unitárias e coesas sobre a sociedade. Rosa Luxemburgo, ao contrário, buscava sempre a síntese, o conhecimento da conclusão última. Ela estudou intensamente os clássicos Schmidt, Ricardo e Marx, e por essa via passou a desprezar profundamente o professor alemão, o burocrata teorizador que desmembrava a matéria viva da realidade social em suas mínimas fibras e partículas, reordenando-as, rubricando-as, de acordo com pontos de vista burocráticos e fornecendo-a, assim, sem vida, como material científico para a atividade administrativa e legislativa dos conselheiros privados. Ela não pôde deixar de mostrar ao valente professor a superioridade que ela não demorou a adquirir. Um amigo e colega de estudos, Julian Markelevski, descreveu em suas memórias, que infelizmente não foram publicadas, como a zombaria da jovem estudante dificultou a vida do professor Wolff. Antes dos seminários, ela insuflava pequenas conspirações. Estipulavam-se perguntas que seriam feitas ao mestre com toda a candura, quando Wolff parecia irremediavelmente enredado. Rosa Luxemburgo se levantava e demonstrava ponto por ponto a insuficiência professoral. Pelo visto, Julius Wolff aceitou o jogo maldoso com o necessário humor. Em um esboço autobiográfico, ele se lembra de sua melhor aluna com grande reconhecimento. Ao lado dos estudos universitários, Rosa Luxemburgo atuou no movimento dos trabalhadores de Zurique e participou da intensa vida intelectual nos píncaros da imigração política. Teve contato com as lideranças marxistas russas, como Pavel Axiarod, o nestor da social-democracia russa, que na época existia apenas em uma forma de ideia, com Vera Zasulich, e com
Georgy Plekhanov, o mais inspirado dos alunos de Marx daquele tempo. Mesmo que visse Plekhanov com admiração, ela sempre foi ciosa de suas opiniões. Também conheceu Parvus Gelfand, que estudava na Basileia e com quem tinha muita afinidade pela imaginação vivaz e produtiva, o senso para a política real e a intensa atividade. Tinha ligação mais estreita com alguns colegas de estudo que já haviam angariado méritos no movimento socialista polonês e ficariam firmes ao seu lado até sua morte. Entre eles, especialmente Julian Marklewski Karskin e Adolf Warszawski. Leo Jogiches. Da maior importância para o seu desenvolvimento intelectual e político e para sua vida pessoal foi Leo Jogiches, que se instalou em Zurique em 1890. A vida desse homem extraordinário, que teria um papel de destaque no movimento dos trabalhadores poloneses e russos e, por fim, assumiria a liderança da Liga Spartacus na Alemanha e nela tombaria, permaneceu na obscuridade conspirativa, mesmo para aqueles que agiam sob sua liderança. Esse homem reservado nunca falou de seu passado. Assim, nada se sabia de sua juventude. O pouco que se tornou conhecido provém quase exclusivamente de Zete Reising, que entrevistou companheiros de juventude de Jogiches sobre suas origens políticas. Leo Jogiches, nascido em Vilna em 1867, era de uma família judaica rica. O avô era considerado um grande conhecedor do Talmud, mas o pai era esclarecido e fortemente russificado. A família praticamente não falava o Yiddish. Já no ginásio, Leo começou a fazer propaganda revolucionária entre os colegas. Abandonou a escola antes do tempo para dedicar-se inteiramente ao trabalho político. Por volta de 1885, fundou os primeiros círculos revolucionários em Vilna. O bundista E. Gordon o vê como o primeiro líder e verdadeiro fundador do movimento dos trabalhadores de Vilna. Todavia, os grupos ainda eram muito fracos, pois os trabalhadores eram poucos, e o declínio do Narodna Volia sufocou fortemente os movimentos oposicionistas da juventude intelectualizada. E, no entanto, desse pequeno movimento de Vilna saiu toda uma série de líderes conhecidos, entre eles Charles Rapoport, que se tornou um teórico renomado no Partido Socialista Francês, e Józef Piłsudski, o posterior ditador polonês. O irmão de Lenin, enforcado em 1891, por ser membro da organização terrorista russa Narodna Volia, tinha ligação a partir de Petersburgo com os círculos estudantis de Jogiches. Entre seus adeptos, Jogiches gozava de alta reputação. Um de seus alunos diz, abre aspas, ele era um debatedor muito inteligente e capaz. Em sua presença, sempre tínhamos a impressão de não estarmos diante de uma pessoa qualquer. Ele dedicava sua vida ao trabalho como socialista,
e seus alunos o idolatravam. Fecha aspas. Com grande rigor, ele se obrigava a fazer o que julgava necessário para o trabalho revolucionário. Dormia no assoalho duro para estar preparado para o catre da prisão. Trabalhava como serralheiro e não fazia isso por um impulso de auto-humilhação, como fez a geração precedente de revolucionários que, abre aspas, iam para o meio do povo, fecha aspas, mas para entender melhor os trabalhadores e poder influenciá-los de maneira mais efetiva. Ao mesmo tempo, procurou ter acesso aos militares e organizou um círculo de oficiais russos. Desenvolveu muito cedo a propensão à mais rigorosa conspiração, o que dominaria toda a sua vida. Aprendeu gravura e tipografia. Ele próprio seguia a mais rígida disciplina e a impunha aos seus companheiros de luta, dos quais exigia estrita observação das regras conspirativas. Tinha um conhecimento abrangente, tornou-se professor de seus camaradas e exigiu deles que estudassem avidamente. Mais tarde, Carl Radek contou que, na turbulência da Revolução de 1905, Léo o obrigara a estudar velhos autores cujos nomes eram praticamente desconhecidos. A polícia suspeitou logo dele. Foi preso pela primeira vez em outubro de 1888 e trancafiado na Cidadela de Viena. Em 1889, ficou detido novamente, de maio a setembro, e mesmo após a soltura, permaneceu sob a vigilância da polícia. Em seguida, pensou em se tornar soldado. Ponderou que, como suspeito político, não teria possibilidade de atuar entre os militares. Além disso, temia seu próprio temperamento. Já no local de recrutamento, decidiu fugir. Dizem que foi levado para fora da cidade, em uma carreta, coberto de barro. No inverno de 1890, chegou à Suíça. Iodites dispunha de recursos financeiros consideráveis e os colocava a serviço da propaganda socialista. Sugeriu a Pleenov a fundação de uma revista e este aceitou a oferta com alegria, pois uma revista poderia ser uma alavanca para um movimento socialista-democrata real na Rússia. E o próprio Pleenov poderia se libertar da penosa faina pelo pão de cada dia. Ele ganhava a vida escrevendo mensagens e desenvolveu seu grande talento como cientista e propagandista. Eles elaboraram um contrato que foi por água abaixo quando tiveram de decidir quem seria o chefe político da revista. Pleenov tinha uma personalidade autoritária. Como poderia deixar uma arma tão importante nas mãos de um frangote rico que ainda não tinha provado seu valor? Porém, Léo Iodites tinha consciência de seu valor e não podia entregar sua obra nas mãos de um estranho. Não podia ser um subordinado. Além disso, ele próprio era autoritário até as raias da tirania. Portanto, ele abandonou o movimento pan-russo e se lançou ao movimento polonês, no qual se tornou imediatamente organizador e líder inconteste.
uma personalidade de igual importância ao lado dos grandes líderes operários russos. Pouco depois de sua chegada a Zurique, ele conheceu Rosa Luxemburgo e o trabalho conjunto se transformou em aliança de vida. Causa estranheza essa aliança entre a alegre Rosa e o temperamento intempestivo e talento genial, generosamente distribuído. E esse Léo, feito de rigor e disciplina, que para si e para os demais só tinha ciência do dever, ao ponto do pedantismo sacrificava a sangue frio a si e aos outros em nome da causa e apenas em instantes raros e fugazes permitia a intuição da profundidade de seus sentimentos. Para a missão de vida de ambos, esse contraste de caráter e essência constituiu o maior dos incentivos e depõe a favor da grandeza de ambos, que a aliança tenha durado sem que se desgastassem um ao outro, mas, ao contrário, incrementassem suas forças. Clara Zetkin, que foi a pessoa mais próxima dos dois, atesta que Léo Iodites foi o juiz crítico incorruptível de Rosa Luxemburgo e de sua obra, sua consciência teórica e prática, aquele que enxergava mais longe e a incentivava, enquanto Rosa tinha a visão mais penetrante e maior capacidade de apreensão. E é profundamente verdadeiro o que Clara Zetkin diz sobre Iodites. Abre aspas. Ele foi uma das personalidades masculinas, ainda hoje tão raras, que conseguem conviver, em camaradagem fiel e gratificante, com uma grande personalidade feminina, sem ver o crescimento e o vir a ser dela como entraves ao seu próprio eu. Fecha aspas. Essa camaradagem não diminuiu nem mesmo nos anos posteriores, quando os sentimentos recíprocos arrefeceram. O Partido Proletário. Certamente, muito do que Iodites tinha de melhor está na obra da vida de Rosa Luxemburgo. Não há como delimitar essa parte. Também não sabemos qual dos dois deu o impulso e o incentivo decisivo para a visão de mundo política que eles elaboraram naquele momento e que determinaria a atuação futura de ambos. Porém, mesmo que Léo tenha se esforçado a permanecer em segundo plano e renunciado conscientemente à sua parcela na esfera política, a segurança pessoal de Rosa nas questões teórico-científicas atesta que, nesse campo, ela era a mais forte, generosa e criativa. Exatamente no momento em que se conheceram, eram necessárias a revisão do ideário socialista e a fixação de seus pontos de vista. O socialismo internacional se encontrava no limiar de uma nova fase de desenvolvimento. A fundação da Nova Internacional em 1889, em Paris, foi a expressão da consolidação interna do movimento socialista. Na França, o período caótico que se seguiu à derrota da Comuna estava terminado, ainda que meia dúzia de tendências diferentes continuassem se digladiando. Na Inglaterra,
Ao lado das velhas trade unions fossilizadas, despontavam novos sindicatos que abrangiam os trabalhadores não qualificados e se despediam da tradição liberalista que apregoava a paz econômica e retomavam a luta de classes. Na Alemanha, o movimento dos trabalhadores voltou a ser reconhecido no terreno jurídico burguês. Caíram as barreiras da expansão organizacional e duas tendências externas atacaram a política partidária tradicional. Os jovens radicais, com tendências semi-anarquistas à esquerda, e o reformismo à direita. Ao mesmo tempo, o movimento sindical fortalecido levantava novas questões e tarefas. O socialismo entrara em crise também na Polônia. O movimento socialista polonês surgiu em 1877, num tempo em que o capitalismo polonês, alimentado pelo tsarismo, estava em êxtase. Lucros de 100% sobre o capital acionário não eram raros e, em média, obtinham-se lucros de 45% a 50%. Essa orgia da acumulação primitiva era celebrada em cima do lombo de um proletariado que cumpria uma jornada de trabalho servil de 14, 15 horas. Não tinha a proteção do Estado contra a expoliação nem possuía meios de defesa. Os jovens estudantes levantaram a bandeira socialista. Quem os liderava era Ludwik Wariński, um homem ousado, de visão política ampla e talento organizacional. Ao lado dele estavam, entre outros, Kazimierz Dulski, Stanisław Mendelssohn e Simon Dickstein. Eles atuaram junto dos trabalhadores, criaram pequenos círculos, fundaram caixas para financiar a resistência e servir de ponto de partida para a formação de sindicatos ilegais. Organizaram as primeiras greves e difundiram o pensamento socialista na vanguarda da classe dos trabalhadores. As dificuldades eram gigantescas. Os grupos foram reiteradamente dispersados. Às ondas de prisões seguiram-se processos em massa. Em 4 anos, 120 pessoas foram presas e deportadas. Uma sangria grave para uma organização ilegal que operava sob o absolutismo russo. Ainda assim, o movimento se impôs. Em 1882, os diversos círculos e comitês de trabalhadores foram condensados no Partido Socialista Revolucionário Proletário. Em 1883, ele foi a alma de um poderoso movimento de massas, provocado por um decreto vergonhoso do chefe de polícia, que equiparava as trabalhadoras das fábricas às prostitutas e as obrigava a passar por exames humilhantes. Uma conclamação do proletário agitou as massas de trabalhadores. Na tecelagem de Girardov, 6.000 trabalhadores fizeram greve. É verdade que foram violentamente reprimidos por militares, mas o vergonhoso decreto teve de ser retirado e os trabalhadores tiveram consciência de sua primeira vitória contra o regime absolutista. Em seguida, Wariński
estabeleceu contato com Narodnia Volia, em Petersburgo, o que em março de 1884 levou a uma aliança formal. Antes, porém, ele foi preso e uma série ininterrupta de prisões quebrou a espinha dorsal do Partido Proletário. Em dezembro de 1885, o partido foi levado ao Tribunal de Guerra. Warinsky fez um discurso programático de defesa com uma força e uma ousadia arrebatadoras. Dos acusados, 4 foram condenados à morte. 23 a muitos anos de trabalhos forçados e cerca de 200 foram deportados por via administrativa. Em 28 de janeiro de 1886, os primeiros mártires do movimento socialista da Polônia foram enforcados: Piotr Bardowski, Stanisław Kunicki, Stanisław Ossowski e Jan Pietruszewski. Warinsky, que fora condenado a 16 anos de trabalhos forçados, definhou lentamente em Schleswig. O partido se desagregou. Quando Rosa Luxemburgo entrou no movimento, cerca de um ano depois do grande processo, havia apenas restos da organização. Desde o início, em termos de princípios de programa, o Partido Socialista Revolucionário Proletário tinha uma grande vantagem em relação ao movimento revolucionário russo. Ele surgiu na época em que o Narodnia Volia chegou ao auge e obteve seu maior triunfo, despertando esperanças tão fantásticas que até Marx esperava que eles conseguissem derrubar o czarismo. No entanto, o Narodnia Volia não era o partido do proletariado nem em ação política, nem em consciência. No movimento revolucionário russo, ainda se discutia se a Rússia teria de percorrer o caminho pelo capitalismo, como fizera o Ocidente, degenerado e corrompido, e se a comunidade camponesa, já fortemente desagregada, seria terreno fértil para uma organização socialista da sociedade russa. Como Rosa Luxemburgo disse certa vez, abre aspas, a existência física da classe dos trabalhadores na Rússia ainda precisava ser depreendida da linguagem insípida das estatísticas oficiais da indústria. Cada proletário, como número estatístico, ainda precisava ser, por assim dizer, conquistado por meio de acaloradas polêmicas. Fecha aspas. O Narodnia Volia era um movimento de intelectuais, sem ponto de apoio nas massas populares, sem noção do processo social, sem nem mesmo um programa claro sobre a futura configuração da Rússia. Era um pequeno grupo de pessoas que, com temeridade magnânima, se apresentou para o duelo com o absolutismo e, empunhando revólver e bomba, quis conquistar em combate a liberdade de um povo de 100 milhões de pessoas. Tudo que pôde haver de idealismo, entrega, sacrifício e vigor estava concentrado em pureza resplandecente em Tchelyabov, Kibaltiti, Sofia Perovskaya, Vera Egnia e seus companheiros de luta. No entanto, do mesmo modo que o próprio Kibaltiti explodiu pelos ares com o Tsar,
O dia do triunfo do Narodna Volha foi o dia de sua derrota decisiva. O método se mostrou equivocado. O maior heroísmo de um indivíduo não pode levar a cabo o que só a massa do povo pode conquistar em combate, a saber, a libertação. Em conhecimento da realidade social e dos pressupostos da luta de libertação, o Partido Proletário era tão superior ao Narodna Volha quanto o desenvolvimento social da Polônia em relação ao da Rússia Central. Ele reconheceu o fato do capitalismo e se declarou em seu nome e em suas concepções fundamentais como o partido da classe dos trabalhadores. Quis travar a luta de libertação como luta das massas de trabalhadores. Deu forte ênfase ao seu caráter internacional. Rompeu com as tradições do movimento revolucionário polonês e rejeitou a meta política da independência da Polônia. Abre aspas. Não queremos uma Polônia da Szlachta, nem uma Polônia da democracia. Não é só não querermos isso. Como estamos convencidos de que essa exigência é um absurdo, fecha aspas. Porque, segundo a concepção do líder do proletário, o patriotismo polonês inevitavelmente converteria a classe dos trabalhadores num penduricalho das demais classes. Mas o que importava era justamente desprendê-la das demais classes, despertar nela a consciência de sua própria missão. Em uma conclamação programática em novembro de 1882, consta o seguinte: visto que não há maneira de coadunar os interesses dos espoliados com os dos espoliadores, sob nenhuma circunstância, ambos poderão trilhar o mesmo caminho de uma unidade nacional fictícia, visto que, em contraposição, os interesses dos trabalhadores urbanos são comuns aos da população trabalhadora do campo. O proletariado polonês se separa completamente das classes privilegiadas e entra na luta como classe distinta quanto às suas aspirações econômicas, políticas e morais. O companheiro de luta mais próximo das classes trabalhadoras não se encontraria na sociedade polonesa, mas no movimento revolucionário russo. E a questão nacional da Polônia seria resolvida durante a Revolução Socialista Internacional. Essa revolução derrubaria, com o tsarismo, a dominação burguesa e alçaria ao poder o proletariado, que realizaria o socialismo. Portanto, o partido não reconheceu a Revolução Burguesa na Rússia como uma etapa no caminho para o socialismo. Apenas o Arinsky, de longe o pensador mais avançado do partido, apreendeu tateantemente a necessidade de conquistar liberdades democráticas para que a classe dos trabalhadores pudesse se desenvolver cultural e organizacionalmente. O Partido Proletário atuou cerca de 5 anos entre os trabalhadores. Criou círculos de formação e comitês de trabalhadores em diversas localidades da Polônia. Liderou greves, dentre as quais a Grande Greve dos Tecelões, em fevereiro de 1883, e deu os primeiros passos para o movimento sindical. Os trabalhadores poloneses já eram capazes de golpes potentes, mas ainda eram muito retrógrados
para criar uma organização abrangente. O partido só conseguia atrair uma pequena camada elitizada. Somam-se a isso os repetidos golpes da polícia que deixaram o partido sem liderança e não só o desorganizaram, mas também o desorientaram. A aliança com Narodnaya Volya se mostrava como uma fatalidade. As concepções fundamentais do proletária se encontravam em contradições inconciliáveis com a tática terrorista do Narodnaya Volya. Para que a aliança não se convertesse em letra morta, o proletária teria de reconhecer os meios terroristas e a tática blanquista, que pretendia fazer a revolução por uma conspiração em favor da classe dos trabalhadores, e não mais por ações de massa da classe dos trabalhadores. O partido degenerou para uma organização de conspiradores, que, em cooperação com Narodnaya Volya, organizou atos terroristas sem jamais pô-los em prática. Ao mesmo tempo, afundou com o colapso do Narodnaya Volya, do qual só se salvaram os pequenos círculos, nos quais Rosa Luxemburgo passou seus anos de aprendizado político. Contra o blanquismo. Houve uma nova ascensão do movimento dos trabalhadores em 1888. O Partido Proletário se reorganizou. Voltou-se novamente para as massas de trabalhadores. Caixas para financiar a resistência foram criadas pelos trabalhadores das fábricas, como um novo ponto de partida para a formação de sindicatos. Desses esforços se originou também a Liga Operária Polonesa. Esta se restringia quase exclusivamente às questões econômicas da classe dos trabalhadores, rejeitando em parte a ação política. Era parecida com aquela corrente economicista que uma década mais tarde despontou no jovem movimento socialista russo. Houve lutas conjuntas, sobretudo a celebração de maio de 1892, durante a qual 8.000 trabalhadores fizeram greve em Varsóvia e 60.000 em Lodz. Nessa cidade, a greve terminou em carnificina. Os cossacos fizeram 46 mortos e mais de 200 feridos. A perseguição da polícia e, por fim, a aproximação programática levaram em 1893 à fusão do Partido Proletário com a Liga Operária Polonesa e mais dois grupos menores do Partido Socialista Polonês. O órgão de divulgação do partido era a Sprawa Robotnicza, Causa dos Trabalhadores. Seu fundador foi Leo Jodzic. O redator era Adolf Warski e a mentora intelectual, a jovem Rosa Luxemburgo. A fundação do novo partido urgiu uma revisão do ideário herdado dos precursores. Em Zurique, Rosa Luxemburgo havia estudado com a paixão e a persistência que a caracterizavam a história da Polônia, seus movimentos revolucionários nacionalistas e socialistas, bem como os fundamentos teóricos do movimento internacional dos trabalhadores. Os resultados desse trabalho, feito para o movimento dos trabalhadores poloneses, ficaram registrados no primeiro documento significativo que temos dela, a saber, um relatório abrangente do Partido Socialista Polonês no Congresso Internacional de 1893, realizado em Zurique. De início, trata-se da fundação de uma tática social-democrata, isso é, marxista,
do movimento dos trabalhadores poloneses. Para isso, Rosa Luxemburgo teve de travar uma luta em duas frentes: contra o blanquismo-anarquismo e contra o reformismo, contra as tradições do proletária e contra as inclinações economicistas da Liga Operária Polonesa. Ela atacou a ideia blanquista de que a subjugação do czarismo seria idêntica à Revolução Socialista e a tática de promover o solapamento do absolutismo por meio de conspiração, pretendendo apoiar-se nas massas em caso de necessidade, mas na verdade querendo substituir as massas pelo grupo de elite que toma a iniciativa. As próprias massas devem travar a luta. Porém, como ganhá-los para a luta? Manifestamente generalizando seu conhecimento além da conta, Rosa Luxemburgo escreveu: finalmente foi compreendido que o papel do Partido Social Democrata se baseia na liderança consciente da luta das massas contra a sociedade vigente, uma luta que tem de contar com as necessidades vitais no interior da sociedade capitalista. Compreendeu-se que lutas econômicas por interesses cotidianos da classe dos trabalhadores, a luta pela forma democrática de governo, são uma escola que o proletariado precisa cursar sem falta, antes de ter condições de derrubar a atual ordem social. Ela explicou como, em sua luta por melhores salários, contra a duração desumana da jornada de trabalho, contra o vergonhoso sistema punitivo vigente nas fábricas, a classe dos trabalhadores necessariamente se depararia com obstáculos e resistência da parte do regime absolutista e teria de lutar pelas liberdades democráticas. Ao fazer isso, levou em consideração, com rigorosa objetividade, a constituição real da classe dos trabalhadores. Quando os sociais-democratas poloneses afirmaram que na Polônia prussiana não era possível haver sindicatos, mas apenas um partido político da Polônia, ela escreveu ao seu amigo russo Krzyzewski, no dia 27 de setembro de 1893. Abre aspas. Você compreende? Em um país de indiferença e mudez completa das massas, que só se põe em movimento por interesses imediatos e por lutas salariais. Fecha aspas. E queixou-se de que até Bebel cedera a essas ideias equivocadas. Negava-se a tomar desejos por realidade. Estava disposta a usar as mínimas iniciativas para começar um movimento. Porém, não queria que o partido afundasse na luta cotidiana, mas que todo o percurso do desenvolvimento futuro estivesse diante de seus olhos, como resultado do conhecimento histórico, e que cada passo da ação prática fosse ditado pelo pensamento voltado para o alvo final. Para ela, a Revolução Burguesa não se apresentava somente como uma etapa objetivamente inevitável do desenvolvimento geral da Rússia. Os direitos democráticos a serem conquistados nessa revolução e a própria luta por esses direitos eram para ela os meios que fariam com que a classe dos trabalhadores amadurecesse intelectual, moral e organizacionalmente para a luta pelo poder estatal. Hoje, essa concepção pode parecer óbvia. Naquela época não era. Anos mais tarde, os adversários de Rosa Luxemburgo
no movimento polonês, os que ela chamava de social-patriotas, ainda consideravam a luta sindical organizada na Polônia pura utopia, como uma empresa que levaria qualquer partido a se esboroar. Eles, em compensação, corriam atrás de utopias reais. A importância da concepção luxemburguiana para aquela época pode ser depreendida do fato de que até hoje há combates acirrados dentro do movimento dos trabalhadores em torno do significado da guerra cotidiana em pequena escala e sua relação com o objetivo final. Para a década de 1890, Rosa Luxemburgo forneceu pura e simplesmente a fundamentação teórica de certa estratégia da luta socialista. Caso necessário, tal teoria poderia até ser formulada a partir de indicações ocasionais, pouco consideradas, de Marx e Engels. De fato, porém, toda a atividade sindical e parlamentar da social-democracia da Europa Ocidental se baseava no puro empirismo, cujos perigos não demoraram a se manifestar no movimento reformista. Admirável é essa realização de uma mulher de 23 anos que luta contra o absolutismo a partir do exílio, em uma posição na qual facilmente abundam ideias românticas. Sua realização é fruto de estudos sérios acerca das teorias revolucionárias e da história, mas ao mesmo tempo é manifestação de um instinto político certeiro. A questão nacional como problema estratégico. Ela teria de passar por uma segunda prova de força. A questão nacional da Polônia tinha de ser resolvida pelo movimento dos trabalhadores. O Partido Proletário havia rejeitado a independência da Polônia como meta imediata da luta socialista. Porém, na crise pela qual passava o movimento dos trabalhadores poloneses, os antigos companheiros de luta de Warinski, Mendelssohn, a Sra. Janowska, Dążyński e outros voltaram a erguer a bandeira da Polônia independente. Sem dúvida, o Partido Proletário fundamentara insatisfatoriamente sua posição, pois sua concepção estava assentada mais sobre uma base cosmopolita do que sobre uma base internacional marxista. E a opinião de que a questão nacional da Polônia seria resolvida pela iminente revolução socialista já havia sido rejeitada por Rosa Luxemburgo, dado que ela reconheceu como inevitável a etapa da Revolução Burguesa. Portanto, o que teria de ser examinado é se era correto o movimento socialista na Polônia se recusar terminantemente a fazer a liberdade nacional do país, o eixo em torno do qual girava suas aspirações. Se esse princípio tático se mostrasse correto, disso resultaria a ruptura com a política sustentada por Marx e Engels, os velhos mestres do socialismo científico. As autoridades supremas de Rosa Luxemburgo, uma política que Marx defendera até o fim e Friedrich Engels ainda defendia e que se tornara um dogma da social-democracia da Europa Ocidental. No referido relatório para o Congresso de Zurique, Rosa Luxemburgo expôs em poucas frases seu ponto de vista, revelando os elementos de sua concepção global sobre a questão nacional polonesa. Ela, porém, retomou seguidamente o problema, investigou a relação entre a luta proletária e a luta nacionalista de libertação sobre aspectos sempre renovados e defendeu suas conclusões em numerosos trabalhos abrangentes e polêmicos. Para elucidar essa questão, fez estudos amplos. Durante décadas, trabalhou em uma história da Polônia
que foi concluída provavelmente na prisão, durante a guerra. Porém, o manuscrito se perdeu com outros trabalhos importantes durante as convulsões da Revolução Alemã, ou talvez tenha sido destruído pela soldadesca. Só possuímos o esqueleto deste trabalho. Francis Meerrin usou o manuscrito de Luxemburgo para escrever o comentário à sua edição dos ensaios de Marx e Engels, em 1848-1849, nota 1. E desse trabalho é possível identificar sem dificuldade a propriedade intelectual de Rosa Luxemburgo. Além disso, existe um estudo feito por ela sobre o capitalismo na Polônia, nota 2, que se tornou fundamental para a pesquisa subsequente sobre a história da economia polonesa. Rosa Luxemburgo se valeu dessas investigações históricas para elaborar sua posição sobre a questão nacional polonesa. O apoio ao movimento nacional de libertação da Polônia era algo óbvio para a democracia da Europa Ocidental, desde a insurreição polonesa de 1830-1831, enquanto existiu uma democracia militante progressista. E para o movimento social-democrata, o restabelecimento da Polônia teve, até o aparecimento de Rosa Luxemburgo, a força de um dogma, para o qual a postura de Warinski e seus amigos constituía a manifestação de uma heresia incompreensível. Esse dogma se apoiava na política que Marx e Engels haviam coerentemente sustentado desde a década de 1840. Para eles, o movimento revolucionário nacionalista da Polônia foi o ariete lançado contra a muralha do reacionarismo europeu, contra a Rússia czarista. O czarismo havia constituído o núcleo de Santa Aliança, que durante décadas sufocou toda e qualquer manifestação libertária no continente. Era o esteio de todas as potências feudais dominantes na Europa Central. Contra as fronteiras do Império Czarista, abateu-se em 1848 a onda revolucionária. A potência dos czares impeliu o rei da Prússia a seus atos contra-revolucionários. As tropas russas liquidaram a revolução em 1849, com a subjugação do exército húngaro de libertação. Nos anos seguintes, o czar inferiu nas questões internas da Alemanha e no desonroso Acordo de Ulmets obrigou Frederico Guilherme IV, sob a ameaça de usar de meios violentos, a renunciar à tentativa de unificar a Alemanha. A pressão reacionária do czarismo chegou a tal ponto que forçou até mesmo alguém como Humboldt a solicitar da França a extradição de Karl Marx. Parecia impossível haver qualquer reforma democrática de peso no continente, enquanto esta sombria potência do Oriente estivesse disposta a recorrer à força com seus exércitos de cossacos. Por isso, Marx e Engels estavam de olhos fixos na Rússia. Forçar seu recuo e debilitá-la era para eles o pressuposto de todo e qualquer progresso político decisivo no Ocidente. Em 1848, pregaram a guerra contra a Rússia como única garantia da vitória da Revolução. E a vitória da ideia nacionalista na Polônia significou para eles o mesmo que a vitória da democracia na Alemanha. Após a derrota da Revolução, a restauração da Polônia continuou sendo para eles um postulado da política democrática e proletária. Em carta dirigida ao Congresso Internacional de 1872, em Haia, Marx respondeu por que os trabalhadores da Europa estavam interessados na questão polonesa. Porque tanto os aristocratas quanto a burguesia veem a sombria potência asiática como o último baluarte contra a linha de frente da classe dos trabalhadores. Aquela potência só poderá ser neutralizada
com um sucesso pela restauração da Polônia sobre uma base democrática. Em vista da atual situação da Europa Central e principalmente da Alemanha, é mais do que necessário que tenhamos uma Polônia democrática, dado que sem ela a Alemanha é um forte avançado da Sagrada Aliança, enquanto com ela será um aliado da França republicana. O movimento da classe dos trabalhadores será sempre interrompido, paralisado e detido enquanto essa grande questão não tiver sido resolvida. Certamente a opinião de Marx era que nenhuma nação que oprime outras pode ser realmente livre, mas não são ideias nacionalistas gerais que o movem ao tomar posição na questão polonesa. A exemplo de Engels, ele era muito cético em relação ao direito de autodeterminação dos povos e via o movimento nacionalista tcheco como uma vertente do pan-eslavismo reacionário. Sua defesa de uma Polônia democrática, autônoma, era determinada por estratégia política. Rosa Luxemburgo também abordou a questão a partir do ponto de vista da estratégia política. Ela derrubou os postulados de Marx e Engels em relação à política externa, que entre mentes haviam se ancorado tão firmemente na cabeça dos marxistas que eram aceitos como se fossem determinados por leis naturais e não eram mais revistos criticamente. Reagrupamentos europeus e processos moleculares da sociedade haviam modificado profundamente os pressupostos da política marxista, exatamente naqueles anos em que Rosa Luxemburgo chegou a um entendimento próprio a respeito dessa questão. Firmou-se a aliança entre a República Francesa e o absolutismo russo. Só isso já mostrava que a França não era mais o altar que guardava a chama sagrada da Revolução. E a Rússia não era mais o reduto do reacionarismo em sentido antigo. É verdade que todas as forças reacionárias na Europa ainda procuravam se apoiar na Rússia. No entanto, não era mais a ameaça imediata da baioneta russa que assegurava sua influência, e sim a diplomacia contra a qual um Estado tampão não podia nada e que só poderia ser rompida pela derrubada do czarismo. O rublo russo não fluía mais para as chancelarias europeias, mas o franco e o marco fluíam para a indústria bélica russa. As bases do reacionarismo tinham de ser escoradas por todos os lados, justamente quando o czarismo se encontrava mais fortemente ameaçado pelo Narodnaya Voloya. Bismarck firmou com ele o Tratado de Resseguro, o que deu cobertura à diplomacia russa na política internacional. O tsarismo extraiu energias de fontes francesas e alemãs para se fortalecer para a luta contra a revolução iminente. A razão mais profunda da política marxista era o caráter aparentemente inabalável do absolutismo na Rússia, cujas relações sociais pareciam estáticas havia séculos. O tsarismo se apoiava principalmente na economia de subsistência do campo e na servidão a ela associada. Enquanto essa economia de subsistência permaneceu intocada, as grandes insurreições camponesas fracassaram. No entanto, em função de sua política de poder, o tsarismo teve de fomentar o desenvolvimento capitalista na Rússia. A sociedade russa se desagregou e a consequência inevitável foi a libertação dos camponeses em 1861. O camponês foi lançado na economia de mercado. Ao mesmo tempo, foi arruinado pela política fiscal. Quando a concorrência norte-americana ingressou no mercado europeu de cereais, provocando a primeira crise agrária internacional, o latifúndio, já bastante avariado, naufragou.
A terrível fome e a peste nos anos de 1891 e 1893 constituíram um fator decisivo que colocou em evidência o processo de putrefação do regime absolutista. O castelo feudal estava ruindo. Uma nova classe se formou, o proletariado, que na Rússia ainda não havia subido ao palco como ator, mas que, como reconheceram os marxistas, e com eles Rosa Luxemburgo, demoliria os muros do absolutismo. Na Europa Ocidental, não havia mais potências democrático-burguesas que quisessem sacudir o jugo do reacionarismo russo, mas ganharam vida aquelas forças que na própria Rússia desfeririam o golpe de misericórdia contra essa potência tenebrosa. É por isso que a estratégia também teria de ser redirecionada. O alvo da estratégia marxista não existia mais, contudo, também não havia o meio decisivo para alcançá-lo, a saber, a Revolução Nacionalista da Polônia. Quem patrocinava as insurreições nacionalistas era a nobreza. A baixa nobreza polonesa, em particular, estava fortemente imbuída das concepções democráticas do Ocidente, e seus representantes mais progressistas lutaram, no século XIX, até a Comuna de Paris, em todos os campos de batalha como os oficiais mais capacitados. Porém, distinta dos seus representantes é a classe. Ela não pode passar por cima de sua própria sombra. Sua meta não estava no futuro, mas no passado, como a de Zicknen e Huttner na Reforma Alemã. Ela tinha uma mentalidade anticapitalista, porque no fundo queria restaurar o velho domínio da nobreza feudal, razão pela qual suas insurreições fracassaram. Estas só teriam levado à vitória se a nobreza tivesse sido capaz de ganhar o apoio dos entusiasmados contingentes de camponeses. Somente uma revolução agrária poderia ter conseguido isso. Desde 1846, essa revolução agrária foi seguidamente anunciada pelos líderes democráticos do Partido da Nobreza, mas nunca realizada. Foi levada a cabo pelo tsarismo após a insurreição de 1863, mediante a eliminação dos últimos resquícios da servidão na Polônia. Desse modo, foi aniquilada também, nesse país, a economia de subsistência. A nobreza tombou de sua supremacia social. O capitalismo medrou como semente em viveiro. A burguesia assumiu a liderança da sociedade polonesa. Assumiu também como legado o programa nacionalista, para primeiro tirar-lhe a vida e depois enterrar o cadáver. Pois a burguesia devia sua existência à intensa promoção do capitalismo pelo tsarismo. O Império Tsarista foi o único mercado que encontrou para vender seus produtos. Para a burguesia, a separação da Rússia, o restabelecimento da Polônia independente, era como uma sentença de morte. Assim, sua meta não era a da burguesia de outros países, isto é, a unidade e a independência nacionais. Ela aspirava a dominar o absolutismo, submetendo-se a ele. É verdade que milhares de integrantes da burguesia polonesa eram contrários à russificação da Polônia, mas não a classe burguesa como tal. Ela se tornou tanto mais leal ao opressor da nação quanto mais aumentava seus lucros, e mais enérgica era a atuação da classe dos trabalhadores. A ideia nacionalista subsistiu em apenas uma camada da população, na da inteligência. Esta, porém, não era uma força fornecendo, na melhor das hipóteses, oficiais, mas não tropas
e sua impotência acabou lançando-a politicamente no puro aventureirismo. E a classe dos trabalhadores? Como poderia assumir o legado nacionalista, ela que via a condutora da nação, a burguesia, como sua inimiga mortal, contra a qual tinha de lutar por cada polegada de espaço vital? E como poderia a classe dos trabalhadores construir um Estado nacional polonês burguês contra os interesses vitais da própria burguesia, ainda por cima, nessa Polônia, rasgada em 3 pedaços e submetida a um triplo domínio estrangeiro? Para conquistar a independência da Polônia, o proletariado não só teria de quebrar o poder dos 3 governos mais poderosos da Europa, mas também deveria ter força suficiente para sujeitar as condições materiais de vida de sua burguesia. Em outras palavras, a despeito de sua posição como classe escravizada, teria de simultaneamente assumir a posição de uma classe dominante e usar essa dominação para produzir um instrumento de sua opressão ulterior mediante a criação de um novo Estado classista. Se ele tivesse força para isso, também a teria para a Revolução Socialista, e só ela oferece os pressupostos para uma solução da questão nacional da Polônia, pela qual a classe dos trabalhadores pode se engajar. Assim, segundo a concepção de Rosa Luxemburgo, a independência nacional não poderia ser a meta atual do proletariado polonês, pois a classe dos trabalhadores não tem de propor metas que sejam desejáveis, mas metas que correspondam ao andamento objetivo daquele desenvolvimento social, para o qual estão dados os pressupostos materiais. A classe dos trabalhadores não tem de andar à caça de utopias, mas deve praticar a Realpolitik. Realpolitik não no sentido tradicionalmente estreito e pusilânime do filisteu político, mas como uma política que busca a meta final revolucionária, com coerência inflexível. Quando Rosa Luxemburgo apresentou em público pela primeira vez essas ideias, ela se defrontou inicialmente com a resistência furiosa dos nacionalistas poloneses e dos integrantes do movimento dos trabalhadores, que se aferravam às tradições marxistas. Karl Kautsky, que naquela época era considerado a maior autoridade marxista, concordou com ela em pontos essenciais, mas não na conclusão a que ela chegara. A principal objeção levantada por ele foi que a tendência antinacional da burguesia polonesa que Rosa Luxemburgo constatara não passava de fraseologia. Exatamente nessa década de 1890, começou uma luta acirrada entre a indústria russa e a polonesa. E o Estado interferiu nesta última com todos os meios políticos, econômicos de que dispunha. Por meio dessa luta, a burguesia foi forçada a retomar o lema nacionalista. Reuniu em torno de si a pequena burguesia citadina, os camponeses e a inteligência. Abre aspas. Sobre o túmulo do antigo movimento feudalista, pela restauração da Polônia, começa a surgir, após um breve intervalo, um novo movimento nacionalista polonês.
um movimento alvissareiro e vigoroso que brota do desenvolvimento moderno. Fecha aspas. Em seu trabalho de doutorado, Rosa Luxemburgo submeteu essa expectativa a um exame minucioso e revelou que era um sonho. Ela demonstrou ali que uma forte solidariedade de interesses unia o capitalismo russo e o capitalismo polonês, que os dois dependiam um do outro e lucravam um com o outro. No entanto, também aí reina o bellum omnium contra omnes, guerra de todos contra todos, como ocorre em toda a economia capitalista. Uma parte dessa guerra generalizada era a disputa entre os barões do fustão de Lodz e os reis do algodão de Moscou, na qual naturalmente, abre aspas, o objeto algodoeiro trivial da disputa é envolto em um manto ideológico nacionalista, fecha aspas. Porém, as medidas que comprovariam a política econômica antipolonesa do tsarismo visavam impedir que a indústria polonesa adquirisse matérias-primas estrangeiras e faziam questão da aquisição de matérias-primas russas. E, por fim, a política expansionista russa vinculou a indústria polonesa ainda mais fortemente com o tsarismo do que a indústria russa, porque ela própria estava mais bem equipada para a expansão do mercado. E assim morreram as últimas esperanças de uma regeneração da ideia nacionalista na Polônia. Entretanto, havia um meio capaz de promover a transformação da utopia da Polônia da utopia em realidade política, e que acabou logrando fazer isso. Esse meio era a guerra. Porém, para a estipulação das metas políticas de Rosa Luxemburgo, esse meio estava fora de cogitação. Não foram razões pacifistas que a motivaram a excluir a guerra desse cálculo político. Ela sabia muito bem que guerras são inevitáveis enquanto houver dominação de classe, mas declarou que não seria possível antever a constelação de forças em uma guerra futura, e por essa razão, certas expectativas poderiam até determinar a tática a ser usada durante a guerra, mas de modo algum o programa proposto para a luta cotidiana em tempos de paz. Mais tarde, na época dos conflitos imperialistas das grandes potências, ela considerou a especulação em torno da guerra como a forma mais perigosa de aventureirismo, mediante a qual o proletariado polonês seria obrigado a servir como tropa de mercenários para uma das frentes imperialistas. Quando Rosa Luxemburgo, por todas essas razões, se declarou contrária ao lema da restauração da Polônia, por uma pseudologia facilmente se poderia chegar à conclusão de que ela não dava importância à liberdade nacional do povo polonês, que aceitava despreocupadamente a opressão nacional do povo polonês. Essa acusação foi feita de fato
e uma ou outra frase muito toscamente formulada no calor da polêmica parecem lhe dar sustentação. No entanto, como ela poderia pensar dessa forma? Logo ela, cujo espírito rebelde fora despertado pela política de russificação do czarismo. Ela não se cansou de combater a opressão nacional da Polônia, tanto no Império Russo quanto na Alemanha e na Áustria. No entanto, quando reconheceu que a Revolução Nacional Polonesa se convertera em utopia, ela descobriu a libertação da nação polonesa em uma meta mais elevada. A tarefa não era mais livrar a Polônia da Rússia, mas derrubar o próprio absolutismo russo. Isso não era só uma meta mais abrangente. O olhar se alçou do plano nacional para o plano internacional e social. Em 1905, tornou-se evidente que a tarefa mais elevada, a superação do czarismo, era ameaçada pela meta mais restrita, a restauração da Polônia. Rosa contrapôs, então, a unidade aparente, na realidade impossível, entre o proletariado e a burguesia da Polônia, a unidade do proletariado de todas as nações na Rússia. A realização da liberdade polonesa deveria ser buscada na República Democrática Russa, na integração voluntária da comunidade dos povos livres da Pan-Rússia. A revolução vitoriosa traria a todos os povos oprimidos pela Rússia a autonomia cultural, o direito à ampla autogestão, a escola polonesa, o idioma oficial polonês, a jurisdição no idioma oficial polonês, isto é, o fim de todo e qualquer prejuízo imposto ao povo polonês pela dominação estrangeira e a certeza do florescimento livre da cultura polonesa. Desse modo, a solução efetiva e realista da questão nacional da Polônia estava incluída na grande meta estratégica que Rosa Luxemburgo estabeleceu para a classe trabalhadora polonesa. E essa fixação estratégica de metas foi reconhecida no decorrer do tempo por todos os teóricos marxistas importantes. Em contraste gritante com essa, abre aspas, negação dos interesses nacionais poloneses, fecha aspas, Rosa Luxemburgo empreendeu outra revisão da tradição marxista, também na década de 1890, em razão da qual foi difamada como inimiga obstinada do povo polonês. Quando a insurreição dos gregos em Creta, em 1896, voltou a tornar premente a questão turca, ela defendeu resolutamente a libertação nacional dos povos subjugados pelos turcos gregos, sérvios, búlgaros, armênios. De fato, uma contradição de causar estranheza em relação à sua postura na questão polonesa. Como ela pôde ser conciliada? Tratava-se da inversão da mesma contradição contida na política de Marx e Engels, e que, tanto nesse caso como naquele, tem sua solução em uma estratégia política unitária.
para a política marxista, também nos Balcãs e nas fronteiras da Rússia com a Ásia Menor, a criação ou a manutenção de uma muralha de proteção contra o absolutismo russo era fundamental para a avaliação das questões nacionais. No extremo sudeste da Europa e do Oriente Próximo, a Turquia se mantinha vigilante. Seus interesses vitais a obrigavam a opor-se ao avanço russo. Na concepção de Marx, era de interesse geral da democracia europeia conservar o Império Turco, tanto mais porque as correntes nacionalistas dos Balcãs estavam intoxicadas pela ideia reacionária do pan-eslavismo, e os estados nanicos não passavam de postos avançados e instrumentos dóceis do poder czarista. Assim, durante a Guerra da Crimeia, Marx se posicionou resolutamente a favor dos turcos e denunciou a fraca campanha bélica da França e da Inglaterra. Em 1878, ele defendeu a integridade da Turquia, abre aspas, porque a derrota dos russos aceleraria a revolução social na Rússia, cujos elementos estavam presentes em massa, e desse modo a reviravolta em toda a Europa. Fecha aspas. Segundo a concepção de Rosa Luxemburgo, não era mais necessário que as potências servissem de parteiras para a Revolução Russa. Ela contava com as forças revolucionárias internas e estas só precisavam de tempo para se desenvolver. Porém, cada vez mais, a Turquia se tornava um perigoso fator de instabilidade para a Europa. Sua permanência como potência opressora mantinha viva a monarquia austro-húngara, em decadência. A dominação estrangeira turca paralisava o desenvolvimento dos povos balcânicos, culturalmente superiores e economicamente avançados, e a burguesia desses povos realmente representava a aspiração nacionalista por liberdade. Mas e a influência do czarismo nos Balcãs? Rosa Luxemburgo estava segura de que ela não aumentaria caso eles se livrassem do jugo turco. Pelo contrário, ela seria forte enquanto os povos balcânicos estivessem sendo oprimidos, mas assim que se tornassem estados nacionais livres, eles seriam impelidos pelo próprio interesse nacional e estatal a compor uma frente contra a Rússia. Assim, para Rosa Luxemburgo, não havia um dogma, não havia, para a questão nacional, uma solução única para todos os casos. Abre aspas. Estado, nação e nacionalismo são cápsulas vazias, nas quais cada época e as relações de classe de cada país injetam o seu conteúdo material específico, fecha aspas. Em sua concepção, cada movimento nacionalista na Alemanha e na Itália, na era da Revolução Burguesa, na Polônia, nos Balcãs, na Irlanda ou na Índia, devia ser analisado cuidadosamente. Dependendo das relações sociais e da constelação internacional, dependendo da essência e dos interesses da classe que promove o movimento nacionalista, este poderia ter um caráter historicamente progressista ou reacionário.
Desse modo, modificava-se também a postura dos partidos socialistas em relação às correntes nacionalistas. Em cada caso, porém, o interesse da revolução proletária estaria acima de qualquer outra ponderação. Foi por isso que Rosa Luxemburgo rejeitou também a fórmula geral do direito de autodeterminação dos povos no mundo capitalista. Na questão do direito de autodeterminação dos povos, mais tarde, Rosa Luxemburgo entrou num conflito acirrado com Lênin, e por muito tempo esse conflito impediu a realização de uma de suas esperanças para a luta contra o czarismo, a vinculação organizacional do Partido Polonês à social-democracia russa. No fundo, o antagonismo surgiu de posições distintas a que os dois grandes líderes operários foram levados por suas relações. Rosa Luxemburgo atuou pela classe dos trabalhadores de um povo oprimido, atentando para que a luta da classe proletária não fosse falsificada e encoberta por aspirações nacionalistas, e atribuindo um peso maior à comunidade de luta da classe dos trabalhadores polonesa e russa. Lênin, em contraposição, atuou no ambiente da Grande Rússia, como integrante de um povo que oprime, abre aspas, sem povos, fecha aspas. Se quisesse fundir as forças revolucionárias de todos esses povos numa unidade contra o absolutismo, teria de reconhecer sem ambiguidades os interesses nacionais dos povos oprimidos pelos grão-russos, inclusive o direito à completa separação política da Rússia. Por isso, ele insistia com veemência na fórmula do direito de autodeterminação dos povos, que Marx e Engels jamais reconheceram, e que Rosa Luxemburgo demonstrou com argumentos de peso que não tinha serventia para a praxe imediata, mas que para a social-democracia russa se tornaria um fator psicológico importante. Rosa Luxemburgo ignorou o aspecto psicológico da questão, preocupada com a linha mestra de sua estratégia na Polônia. Ela subestimou o papel que a questão nacional pode desempenhar em grandes movimentos populares. O quanto Lênin concordava com a solução luxemburguiana para o problema estratégico da Polônia ficou evidente no grande debate que ele travou em 1916 com alguns adversários do direito à autodeterminação, Radek, Gorter, Henriette Roland Holst. Sobre a questão polonesa, ele escreveu o seguinte: ser a favor de uma guerra europeia única e exclusivamente por causa da restauração da Polônia, isso significaria ser uma nacionalista da pior espécie e pôr os interesses do pequeno número de poloneses acima dos interesses de centenas de milhares de pessoas que sofrem por causa da guerra. É o que fazem, por exemplo, os adeptos da ala da direita do PSP, Partido Socialista Polonês, que são socialistas só da boca para fora, e em confronto com os quais os sociais-democratas poloneses estão cobertos de razão. Levantar o lema da independência da Polônia agora, no atual estado das relações entre os estados imperialistas vizinhos, significa correr atrás de utopias, incorrer no nacionalismo mesquinho e esquecer as precondições das revoluções europeias, inclusive da russa e da alemã. Não se trata de um paradoxo, mas de um fato. O proletariado polonês
como tal, só poderá servir ao socialismo e à liberdade, incluídos aí o socialismo polonês e a liberdade polonesa. Se lutar ao lado do proletariado dos países vizinhos contra os nacionalistas poloneses. Não há como negar os grandes méritos históricos dos socialistas democratas poloneses na luta contra esses últimos. A situação, sem dúvida, é muito confusa, mas há uma saída que permitiria a todos os envolvidos permanecer internacionalistas. Esse seria o caso se os sociais-democratas russos e alemães exigissem para a Polônia a liberdade da separação incondicional e os sociais-democratas poloneses lutassem pela unidade da luta proletária nos países pequenos e nos países grandes, sem levantar o lema da independência da Polônia. Nota 3. A despeito de algumas ressalvas que é preciso fazer em relação a argumentos isolados de Lênin, nas discussões sobre o direito à autodeterminação, ele está correto em seu juízo global de que os adversários nacionalistas de Rosa Luxemburgo, na Polônia, repetiam as palavras de Marx, sem apreender seu espírito, e que Rosa tinha toda a razão em sua política polonesa, mas generalizou a solução para a questão nacional da Polônia. Esse é um destino do qual pioneiros no campo teórico dificilmente logram escapar. Porém, a sua solução era mesmo correta? Rosa Luxemburgo não foi refutada pela história? Ela declarou que a independência da Polônia sob condições capitalistas era utópica e a Polônia independente está aí. Ainda assim, ela tinha razão, pois o que lhe pareceu utópico e fatal para a classe trabalhadora polonesa era tão somente a ideia de obter a independência da Polônia pela via revolucionária. Ela não tinha como prever as novas condições estatais que se originariam da ruína de metade da Europa e precisou rejeitar fundamentalmente essa solução e os meios para alcançá-la. Ela tinha razão ao predizer que a corrente nacionalista do movimento socialista polonês seria necessariamente desmoralizada por sua postura política. Isso se evidenciou na Revolução de 1905 e se revelou na ditadura reacionária de Piłsudski e seus coronéis, entre aspas, a partir de 1921. E ela tinha razão quando dizia que a estratégia revolucionária internacional não deveria propor um objetivo que fizesse da Polônia uma muralha de proteção da Europa capitalista contra o Oriente revolucionário. Ela foi refutada, entre aspas, pela história, do mesmo modo que os democratas radicais, em 1848, que aspiravam à grande república alemã pela inclusão da Áustria e foram refutados, entre aspas, pela criação de uma Prússia alemã semi-absolutista por Bismarck, o que impediu o progresso histórico na Europa Central por meio século e levou à Guerra Mundial e à derrota alemã. Com sua solução para a questão nacional da Polônia e dos povos subjugados pelos turcos, Rosa Luxemburgo derrubou postulados da política externa de Marx. Desse modo, demonstrou ser uma autêntica aluna de Marx, pois o que diferencia os epígonos dos sucessores criativos de grandes pensadores é que, enquanto os primeiros assumem fielmente os resultados do trabalho intelectual
de seus mestres, como se fossem fórmulas fixas, e os defendem a despeito das condições, os segundos apreendem um real espírito em seus grandes modelos sem perder o olhar crítico livre e aplicam eles próprios na condição de mestres o método daqueles às novas condições. Essencial para esse método foi, nesse caso, a negação de todos os meros desejos e meras esperanças, a apreensão do processo histórico objetivo e a intervenção da classe dos trabalhadores em sua configuração, do mesmo modo que o físico procura controlar a natureza estudando suas leis e submetendo-se a elas. Essa primeira grande realização política de Rosa Luxemburgo foi tanto mais significativa porque ela não só odiava ao fundo de sua alma o absolutismo russo, mas também estava ligada à cultura do povo polonês, com todas as fibras de seu coração. Mesmo sendo internacionalista par excellence, seguidamente prorrompia de dentro dela a patriota polonesa, claro que nunca em um sentido nacionalista tacanho. Por essa razão, sua revisão da questão polonesa representou uma vitória do intelecto crítico incorruptível sobre o sentimento. A fundação da social-democracia polonesa. Rosa Luxemburgo certamente tinha consciência da força de seu intelecto. Cartas do início da década de 1890 já evidenciavam a segurança pessoal que mais tarde causou estranheza a muita gente, provocando e aprofundando hostilidades políticas contra ela. Ela necessitava urgentemente dessa autoconfiança incondicional, que não faz nenhum tipo de concessão em matéria de conhecimento, para impor-se nas batalhas em que foi lançada imediatamente após a sua primeira aparição pública. A União dos Socialistas Poloneses no Partido Socialista Polonês, PSP, durou pouco. Em Paris, constituiu-se no outono de 1892 uma liga estrangeira dos socialistas poloneses. Ela era integrada pelos antigos líderes do Partido Proletário, os quais retomaram o lema da restauração da Polônia, que haviam rejeitado até aquele momento. Eles não lograram impor-se aos quadros poloneses com sua nova concepção. O antagonismo entre a perspectiva política e a postura tática determinada por ela foi tão profundo que não era possível manter as duas coisas juntas em um mesmo partido. No entanto, a luta não foi travada por meio da discussão objetiva das questões polêmicas. Mesmo depois que a separação organizacional entre a corrente social-democrata de Rosa Luxemburgo e os social-patriotas, entre aspas, tornou-se o antagonismo inconciliável, não chegou a haver nenhuma discussão profunda. Em contraposição, as concepções sobre a questão nacional não eram unitárias, eram pouco refletidas, determinadas quase exclusivamente pelo sentimento. Num primeiro momento, contentaram-se com a repetição dos argumentos de Marx e Engels, mas, no longo prazo, estes não tiveram efeito nem entre os trabalhadores poloneses, nem na internacional. Em busca de uma melhor posição teórica, houve quem defendesse a restauração da Polônia como um lema que se realizaria pela vitória da Revolução Socialista. Desse modo, eles se aproximaram bastante da posição de Rosa Luxemburgo, mas o lema perdeu completamente o caráter de eixo central da luta na Polônia. Outros
pensaram que a debilidade do movimento dos trabalhadores russo converteria em ilusão toda e qualquer esperança de conquista da liberdade política na Rússia, razão pela qual a aliança com a social-democracia russa não teria nenhum valor e somente sobre uma base puramente nacional o proletariado polonês poderia se fortalecer. Outros ainda recorreram a formulações extremamente intrincadas da perspectiva histórica e da tática a ser adotada. Quase todos olhavam para os russos e outros povos oprimidos na Rússia do alto de sua presunção nacionalista. Tão precariamente armados, era difícil subir à arena para enfrentar uma esgrimista como Rosa Luxemburgo. Por essa razão, a luta contra a jovem tendência social-democrata foi travada na obscuridade das intrigas, das suspeitas, das difamações. Começou em 1893, com a perseguição a Kaspis Ark, o primeiro mentor de Rosa Luxemburgo, que durante anos alternou entre prisões alemãs e prisões russas, e nelas perdeu a saúde e, não obstante, foi acusado pelo líder galego Daszynski e seus amigos de ser agente da Okhrana. Por 2 décadas, ele foi estigmatizado com essa acusação. De nada adiantou ter sido completamente reabilitado por tribunais internacionais, até que provou sua lealdade à causa, morrendo na forca. Nota 4. O método celebrou triunfos no Congresso Internacional em Zurique, em 1893. A Liga Estrangeira e, portanto, a Organização dos Refugiados, Estudantes, etc. poloneses, foi representada por 10 delegados, entre os quais Mendelssohn, Janowska, Pohr e Darinsky já tinham renome internacional e cultivavam relações estreitas com as lideranças da Internacional. A delegação social-democrata pertencia à geração jovem, era quase desconhecida nesse círculo internacional e, por essa razão, já se apresentava inferiorizada. O mandato de Kaski, embora fosse o único designado pela Organização Real na Polônia Russa, foi cassado. Rosa Luxemburgo foi designada como delegada pela Sprawa Robotnicza com o nome de Krusnicka. Seus adversários fizeram insinuações contra ela e, sobretudo, contra o redator do jornal, Varsky Mikakovsky, para colocá-lo sob suspeita. Criou-se uma atmosfera sufocante de mentira e incitação. Rosa Luxemburgo se interpôs, sem o menor acanhamento, diante dos insignes líderes dos partidos socialistas no mundo. A jovem desconhecida defendeu sua causa, partindo para o ataque. Com um movimento de mão, pôs de lado todas as intrigas mesquinhas sobre questões de mandato, explicitou a controvérsia política e obteve um primeiro êxito moral. Mais tarde, Emily van der Velde reproduziu a memória da impressão causada por esse discurso. Rosa, naquela época, com 23 anos de idade, era totalmente desconhecida, exceto em alguns círculos socialistas da Alemanha e da Polônia. Seus adversários se viram em situação difícil contra ela. Ainda vejo como se levantou de um salto no meio dos delegados e subiu numa cadeira para poder ser ouvida com mais clareza. Baixa, franzinha, delicada num vestido de verão que cobria habilmente seu defeito físico, ela defendeu sua causa com tal magnetismo no olhar e com palavras tão inflamadas que o Congresso em massa, conquistado e fascinado, levantou a mão a favor de sua admissão.
A impressão geral foi passada corretamente por Van der Velde por mais de 4 décadas. Mas quanto um fato ele se engana. Não foi nesse plenário que se decidiu o mandato de Rosa Luxemburgo, mas numa comissão que o rejeitou por 9 votos a 7. A decisão se torna compreensível quando se considera o fato de que, no Congresso, os social-patriotas, entre aspas, poloneses, foram socorridos por 2 grandes autoridades, Georg Plehanow e Friedrich Engels. Plehanow tinha muitas desconfianças em relação ao grupo de Luxemburgo. Por um lado, por causa de seu antigo conflito com Leoidites, mas especialmente porque o grupo de Luxemburgo proviera do Partido Proletário. Era um assunto antigo, na verdade superado havia muito tempo. Plekhanov se separou do Narodная Volia em 1877, quando este adotou o terror contra o czarismo e desde então o combatera. Porém, o Partido Proletário firmou uma aliança com o Narodная Volia e, desse modo, entrou em oposição com um grupo de Plekhanov, chamado Libertação do Trabalho, o precursor da social-democracia russa. Engels, que participou do Congresso, dava muito valor à opinião de Plekhanov e, obviamente, desconfiou de uma tendência que rejeitava a independência da Polônia, que ele ainda buscava resolutamente. A intolerância dos velhos líderes poloneses no Congresso e, sobretudo, a rejeição do mandato de Karski levavam à divisão do PSP. A organização como um todo, na Polônia, se desligou dele e criou a social-democracia do Reino da Polônia, liderada por Rosa Luxemburgo e Leoidites. O insucesso não intimidou os líderes do agora PSP social-patriótico, mas reforçou sua ira. Num congresso de Londres, em 1896, eles tentaram novamente manobrar a questão dos mandatos. As suspeitas contra Varsky, que entre mentes haviam sido refutadas por um tribunal de arbitragem sobre a presidência do velho revolucionário russo Pyotr Lavrov, voltaram a ser levantadas. Contra Rosa Luxemburgo, espalhou-se o boato de que ela contava com um favor especial de Andrei Markgrafsky, o chefe de gendarmaria de Varsóvia. Cego de raiva, Daszynski vociferou diante do Congresso. Não podemos tolerar que nosso movimento sofra por causa de canalhas como Rosa, Luxemburgo, Ubach, etc. Lutaremos com todos os meios contra essa vergonha que mancha o nosso movimento. Vamos desmascará-los e derrotá-los. Temos de livrar nosso exército internacional desse bando de salteadores publicitários que quer aniquilar nosso movimento libertário. Mas, dessa vez, nem as palavras grosseiras fizeram efeito. Rosa Luxemburgo obteve um triunfo. Uma resolução proposta pelos líderes do PSP sobre a restauração da Polônia foi rejeitada e, no lugar dela, foi aceita uma resolução sobre o direito à autodeterminação, formulado de tal maneira que pudesse ser acatada pelos sociais-democratas poloneses. Em 1900, em Paris, ainda se tentou expulsar Luxemburgo do Congresso Internacional, uma iniciativa deplorável, visto que ela tinha mandatos não só de Posen e de Alta Silésia, mas também dos trabalhadores de Varsóvia, com 218 assinaturas, 27 das quais de dentro da prisão, e a ela havia sido confiado, pela liderança do Congresso, o importante relatório sobre o militarismo. As suspeitas inventadas gratuitamente e as palavras grosseiras a respeito da intrigueira ambiciosa, entre aspas, da histérica, entre aspas,
constituíam a música de fundo da política de Rosa Luxemburgo na Polônia, com expressão tanto do orgulho nacional ferido quanto da consciência da própria inferioridade intelectual dos adversários. Depois que Luxemburgo publicou seus artigos sobre a questão oriental, até mesmo o velho Liebknecht a atacou em uma epístola em que nenhum de seus argumentos foi refutado, mas uma aljava inteira de impropérios foi atirada contra ela, a ponto de ser acusada, de modo muito pouco dissimulado, de que teria sido comprada pela Ucrânia russa. Até mesmo depois de sua morte em sacrifício, Daszynski ainda trouxe à baila o velho rancor contra a pessoa seca briguenta, entre aspas, abre aspas, que queria que o marxismo fosse aplicado de modo totalmente mecânico, fecha aspas. Nada disso afetou Rosa Luxemburgo. Ela sabia debater objetivamente, com extrema precisão e muitas vezes com cáustica irônica, mas sempre se atentando ao assunto. A sujeira não chegava até ela, tanto que, em toda sua obra escrita, não se encontra nem mesmo um vestígio de autodefesa. Ela fazia como Goethe, abre aspas, redemoinho de bosta seca, deixem que rodem e virem pó, fecha aspas. Ela era sensível ao fazer e tolerar quando se tratava de amigos. Com o adversário, estava sempre em luta e diante dele, sua única preocupação era se manter no torpo da arte de esgrimir. Maior amargura causaram-lhe outras experiências. O movimento dos trabalhadores da Polônia, que era encabeçado por ela e teve um desenvolvimento muito favorável no início, teve de suportar toda a injustiça que recaía sobre os partidos ilegais. Os encarceramentos aconteciam em tal proporção que em 1896 restava muito pouco da organização e até o jornal Spratza Robotnica teve de ser fechado. Foi só em torno de 1899 que teve início um novo florescimento, fornecendo ocasião especialmente ao jovem Felix Dzerzhinsky de liberar energia e desenvolver suas capacidades organizacionais. Ele havia promovido os princípios de Rosa Luxemburgo no movimento lituano e unido a social-democracia lituana à polonesa na social-democracia do Reino da Polônia e Lituânia. Rosa Luxemburgo usou os difíceis anos de estagnação na Polônia, sobretudo para estudar e concluir sua tese de doutorado sobre o desenvolvimento industrial da Polônia. Ao mesmo tempo, atuava no movimento dos trabalhadores da Suíça. Em 1896-1897, viveu durante alguns meses na França, onde entrou em contato com os refugiados russos de lá, como o velho Lavrov, mas sobretudo com os líderes do movimento dos trabalhadores da França, como Julius Guesde, Edmund Vaillant, Jean Allemand e outros. Ela estreitou relações de amizade especialmente com Vaillant, o combatente da Comuna que estudara na Alemanha e conduzira o movimento blanquista francês ao marxismo.